João Agripino da Costa Doria, com o filho, João Doria Júnior. Nos anos 1960, João Doria Júnior se elegeu para a Prefeitura de São Paulo em 2016. Afirmando ser um gestor, e não um político, seu pai não poderia dizer o mesmo. Nascido em 1919, o baiano de Salvador João Agripino da Costa Doria era deputado federal do Partido Democrata Cristão, PDC, quando o regime militar assumiu o controle sobre o Brasil, em 1º de abril de 1964. Ele foi cassado 9 dias depois, perdendo os direitos políticos por 10 anos e optou por deixar o Brasil. Com a ajuda de Ulisses Guimarães, o deputado entrou na embaixada da Tchecoslováquia em Brasília com a esposa Maria Silvia Vieira de Moraes Dias e os 2 filhos, João Doria Júnior, de 6 anos, e Raul, de 1 ano. Dali, todos seguiram para o Rio de Janeiro, onde pegaram um voo para a França. A família viveu em Paris entre 1964 e 1966, enquanto o pai estudava psicologia na Universidade Sorbonne. Sustentava a todos vendendo, um a um, os quadros de sua coleção de pinturas de Cavalcanti, que Maria Silvia havia arrancado das molduras e levado consigo para a Europa. Estudei numa escola pública que era ao lado da minha casa. Quando o dinheiro acabou, o pai ficou na Europa. Temia ser preso se voltasse. Acabou cursando mestrado, também em psicologia, na Universidade de Sussex, na Inglaterra. Mas a mãe retornou com os meninos. Instalada em São Paulo, ela empenhou suas joias e abriu uma pequena fábrica de fraldas de pano numa garagem em Pinheiros. Minha mãe sofreu muito, porque não teve apoio da família dela. Ao contrário, a família se afastou. Lembra, João Doria Júnior, várias vezes. Nós ficamos sem energia elétrica em nossa casa, com as joias no prego, porque precisava de dinheiro. Maria Silvia se viu presa a um círculo vicioso. Empenhava joias que lhe haviam sobrado, uma aliança, um anel, 2 pares de brinco e 2 gargantilhas, no setor de custódia da Caixa Econômica Federal na Praça da Sé, no centro de São Paulo. Usava o dinheiro para pagar as contas e fazer compras. Depois buscava dinheiro com agiotas e resgatava as joias, até que precisasse empenhá-las de novo. Eu me lembro de toda a vez que ia com a minha mãe para a Praça da Sé renovar o empréstimo na Caixa, para pagar a conta de luz e comprar a pouca comida que tínhamos em casa. Lembra, João Doria Júnior. João Doria Júnior trocou o Colégio Rio Branco, onde estudava antes do golpe militar, por uma escola pública, a Escola Estadual Professora Marina Sintra. Aos 13 anos, João Doria Júnior começou a trabalhar organizando negativos fotográficos numa agência de publicidade de que seu pai havia sido diretor, a Standard. A família vivia numa casa simples em Pinheiros. Antes do exílio, todos moravam numa mansão no Pacaembu. O pai só retornou ao Brasil em julho de 1974, depois que a pena de 10 anos de cassação de seus direitos políticos havia expirado. Logo em agosto, Maria Silvia morreu vítima de pneumonia. Ganhei de volta meu pai e perdi a minha mãe, diz João Doria Júnior. A volta do patriarca deu início a um período de estabilidade financeira para a família. João Pai abriu uma editora e inaugurou no Brasil o Instituto Mind Power, que ainda hoje divulga uma série de técnicas de meditação e combate ao estresse. Morreu em São Paulo, em 2000, aos 81 anos. Nesta época, seu filho João Doria Júnior havia enriquecido com as suas empresas de eventos do Grupo Doria. Já Raul abriu uma produtora de publicidade e cinema em 1994. A companhia é responsável por anúncios da Cacau Show, das Havaianas, da Volkswagen e da cerveja Boemia. E pelo documentário Coração Vagabundo, sobre Caetano Veloso. Para quem não sabia, João Agripino da Costa Doria, o pai de João Doria Júnior, inventou o Dia dos Namorados no Brasil. Publicitário baiano, criou a data em 1948, para aumentar as vendas de uma loja de roupas. Nos Estados Unidos e em boa parte da Europa, o Dia dos Namorados é comemorado no dia 14 de fevereiro. É a festa de São Valentim, mas como Valentim não é popular no Brasil, o publicitário João Agripino da Costa Doria, radicado em São Paulo, resolveu relacionar a celebração do amor a outra figura, bem mais próxima do nosso imaginário, Santo Antônio. João Pai tem origens nobres. Os Costa Doria chegaram ao Brasil em 1549, na esquadra que trouxe a Salvador o primeiro governador-geral,
Tomé de Souza. Seu avô chegou a ser vereador e prefeito de Salvador entre outubro e novembro de 1895. Sua mãe pertencia ao tradicional clã dos Barbosa de Oliveira. Era descendente do padre Jesuíta Antônio Vieira e prima do jurista baiano Rui Barbosa. Além de político da ala mais à esquerda do Partido Democrata Cristão, João Agripino da Costa Doria era publicitário de sucesso. Viveu em Salvador, onde atuou como revisor e jornalista, até 1942, quando se mudou para o Rio de Janeiro. Lá trabalhou no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, até se tornar, em 1944, redator da Standard Propaganda S.A. No ano seguinte, assumiu a direção da filial em São Paulo. Foi ali que criou o Dia dos Namorados em 1948, incentivado pelo sucesso recente do feriado do Dia das Mães, que já existia fazia décadas. Mas só então vinha se tornando um grande acontecimento comercial. João Agripino da Costa Doria lançou uma campanha para um de seus clientes, a rede de lojas Exposição, Clipper. Não se esqueçam, amor com amor se paga, dizia o texto, e vinculava o Dia dos Namorados a 12 de junho, véspera da celebração de Antônio, o santo casamenteiro. A partir desta data, o Brasil deixa de ser Estados Unidos do Brasil e passa a ser Brasil dos Estados Unidos. João Agripino da Costa Doria, pai de João Doria, em irônica manifestação sobre a ditadura militar, foi um dos iniciadores da CPI que investigou o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, IBAD, uma organização financiada com dinheiro estrangeiro e que apoiava candidatos de direita. Aliás, todos os membros dessa CPI seriam caçados pelo AI-1. João Agripino da Costa Doria, pai de João Doria, Rubens Paiva, Benedito Cerqueira, Eloy Dutra e José Aparecido. Nessa época, João Agripino da Costa Doria bateu boca com o colega Antônio Carlos Magalhães, quando, no plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília, no início de 1964, a ACM insinuou que o publicitário havia sido beneficiado com verbas do presidente Juscelino Kubitschek, e lembrou do antigo apelido João Dólar. O publicitário partiu para cima. Teve que ser contido pelos colegas. Em 1964, recém-cassado e antes de sair para o exílio, ele chegou a elaborar uma brincadeira com amigos políticos. Eles escreveram e divulgaram o Ato Institucional 2, com 12 artigos, o primeiro sendo, a partir desta data, o Brasil deixa de ser Estados Unidos do Brasil e passa a ser Brasil dos Estados Unidos. O jornalista Carlos Heitor Coni publicou um artigo citando a bravata, ou seja, ato dito insolente que envolve ameaça, intimidação, no jornal Correio da Manhã e por isso foi preso. Viúvo, João Agripino da Costa Doria se casou com Tânia Pereira Henrique Doria, com quem teve outros 2 filhos, Rafael e Marcelo. Casou-se ainda uma terceira vez, com Maria Teresa Doria. Porém, vida pública, de certa forma, o próprio João Doria também não pode dizer que não é político. Na verdade, apesar de não ter participado de eleições antes de 2016, ele ocupou cargos executivos durante os anos 1980. Entre 1983 e 1986, foi secretário de Turismo do município de São Paulo e presidente da Paulistur, e, na gestão de José Sarney na presidência, foi presidente da Embratur e do Conselho Nacional de Turismo. Acabou ficando mais conhecido como apresentador do programa Sucesso, na TV Bandeirantes, por 2 anos. Em 2010 e 2011, apresentou o reality show Aprendiz, da TV Record. É autor de livros de autoajuda, como Sucesso com Estilo. João Doria superou disputas internas do PSDB, partido ao qual é filiado desde 2000, para se tornar pré-candidato a prefeito da maior cidade do Brasil. Vive numa casa de 3.300 metros quadrados de área construída, dentro de um terreno de mais de 7.000 metros quadrados, no bairro Jardim Europa. O pai não viu sucesso nas eleições, mas acompanhou sua passagem por cargos públicos nos anos 80. Ele sempre teve muita grandeza na política, em pensar e defender o Brasil, diz João Doria. Certamente, se meu pai, João Agripino da Costa Doria, estivesse vivo, estaria me orientando. João Doria é empresário de lobby. Criou o Grupo LIDE, Grupo de Líderes Empresariais, fundado em 2003. Atualmente conta com mais de 1.700 empresas filiadas,
que representam mais de 52% do PIB privado brasileiro. E está presente em 15 países. O João Dória sempre viveu promovendo o encontro entre industriais, empreiteiros e banqueiros com o poder público. Os políticos, portanto, com tanta investigação do Lava Jato envolvendo políticos, João Dória decidiu entrar no poder público, e com as suas campanhas perfeitas de alguém que conhece muito bem a arte da divulgação e marketing, teve sucesso ao passar para São Paulo. A imagem de que seria o melhor para a prefeitura de São Paulo, é claro que a ambição do João Dória é bem maior. E em 15 meses, ele largou a prefeitura de São Paulo. Ele ia tentar a candidatura para presidente. Neste momento o PSDB disse que ainda não era hora, porém a sua única saída era brigar pelo governo de São Paulo. Logo no início do seu governo, João Dória mostrou como iria conduzir o governo de São Paulo. Quem entende de política, de direita e de esquerda, tirou suas próprias conclusões. Muitos perceberam que ele não separava o que era público e o que era privado. Um ofício encaminhado pelo governo de São Paulo ao Tribunal de Contas do Estado afirma que a gestão de João Dória, PSDB, gastou quase 2 milhões de reais, exatamente R$ 1.957.059,40, na reforma e manutenção do Palácio dos Bandeirantes, iniciada em janeiro, que inclui a tintura preta e cinza nas paredes e portas do edifício, ficando bem parecido com o palácio de estilo autoritário, mesmo ele sendo bem discreto. Todos percebem a sua fixação pelo poder. Recordar é viver. É ficar esperto para nunca mais deixar acontecer. Investigue, informe-se para ter certeza que nessa próxima eleição você estará votando em um candidato ficha limpa. Não deixe que a maioria dos políticos que ainda estão sendo investigados e protegidos pelo foro privilegiado venham derrubar a Operação Lava Jato. É o único jeito de colocar gente honesta no poder. Fazendo desta forma, além de você começar a pagar um imposto justo, terá do governo serviços de no mínimo 100% de precisão.